Cordiais saudações, caros telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a esta edição especial do Grande Entrevista, edição de terça-feira, 24 de maio de 2022. Para esta emissão especial do Grande Entrevista, temos como convidado o presidente da Convergência Ampla para a Libertação de Angola, Coligação Eleitoral Casa C, Sr. Presidente Dr. Manuel Fernandes, a quem eu começo a saudar. Muito boa tarde, bem-vindo por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, caríssimo, e boa tarde, angolanos que se encontram dentro e espalhados pelo mundo fora e todos os outros que nos acompanham através das redes sociais. Muito bem. A situação atual do país, o Estado Democrático e de Direito, a vida interna da Casa CE, as eleições gerais de agosto próximo e algumas informações interessantes sobre a política nacional são os assuntos a serem abordados nesta edição de hoje. Caros telespectadores, queremos agradecer pelo carinho de sua audiência. Nós queremos primeiro pedir as nossas sinceras desculpas. Estávamos previsto a começar com esta grande entrevista às 9h30, mas em função das questões técnicas vamos começá-lo agora. Assim que só agora sintonizou, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta nos comentários, faça a partilha desta grande edição do Grande Entrevista. Para começar, Sr. Presidente, quem é Manuel Fernandes? Manuel Fernandes é um cidadão que nasceu na província do Uís, na povoação de Quiloanda, comuna da aldeia Viçosa, município de Quiteche, província do Uís. Filho de antigos combatentes, para dizer que nasci numa região onde começou a Guerra de Libertação Nacional e, no entanto, o meu pai é um herói anônimo, porque foi um daqueles que empunhou em armas brancas para, de forma destemida, lutar e combater a opressão colonial. No entanto, lá onde fiz meus estudos primários, até a 4ª classe, por força da Guerra Fratricida, em 1996, com 14 anos de idade, tivemos que vir para Luanda, refugiamos para aqui, como tinha uma irmã que já veio aqui, concretamente na comuna do Hoje Ainda, município do Kazenga, é lá onde de facto cheguei, hospedei-me e praticamente forjei toda a minha juventude até me tornar homem. E é lá onde de facto também assumi, meti-me na aventura política através da criação de um partido político. No entanto, para dizer que cheguei aqui, fiz a 5ª classe, 6ª classe, 5ª na escola 1 de junho, 6ª classe na escola Oscarriba, a 7ª classe na escola Angola e Cuba, a 8ª classe na escola Angola Quiloães, e dali, por força dos resultados que obtive, que eram positivos, fui transferido para Carlos Marx, e na altura com o curso de Contabilidade e Gestão. No entanto, foi o ano que depois inaugurou-se o IMEL e fomos os primeiros estudantes a inaugurar o IMEL. Tínhamos na altura maioritariamente professores búlgaros. No entanto, é lá onde fiz o ensino médio. Provavelmente depois formei-me na Universidade Privada de Angola, onde licenciei-me em Gestão Empresarial. E como sou professor de profissão, no entanto, tive que já dei aulas a todos os níveis do ensino geral e havia pretensão, então, e havia convites, melhor, de poder lecionar na universidade. Assim que fiz o curso de agregação pedagógica, um curso de pós-graduação. Mas, tão logo terminei o curso, fui eleito presidente da casa, não cheguei a exercer a docência da universidade. No entanto, Manuel Fernandes é um cidadão, de facto, autóctone, filho de antigos combatentes, e por isso apenas a nossa luta pelo país e por uma Angola melhor é de facto a continuidade de um percurso familiar, não é, que já data desde os meus pais e nós apenas estamos a dar sequência. No entanto, este é o Manuel Fernandes. Muito bem. Foi então esta descrição possível da biografia ou do perfil do presidente da Casa CE. Senhor Presidente, como está a Casa CE? Bom, para dizer que a Casa CE neste momento recomenda-se. É uma força política dinâmica que é composta por maioritariamente quadros jovens e dinâmicos,
patriotas que têm um pensamento positivo para este país, de servir no sentido de poder salvar o quadro triste em que se encontra presentemente. No entanto, acima de tudo, é uma Casa CE que já está à altura, podemos assim dizer, de assumir os desafios da alternância. E por isso o nosso desafio pré-eleitoral tem sido feito no espírito de que vamos para este desafio, para o que der e vier. Concretamente, se os angolanos entenderem sufragar a Casa CE, e acreditamos que sim, porque estamos a elaborar um programa de governo bastante ambicioso, e se ele merecer o aval positivo dos angolanos, estaremos em condições de assumir os valores dos destinos do país. Muito bem, lá mais para frente vamos olhar sobre a vida interna da Casa CE. Como é que o Presidente olha para a situação política atual do país? Bom, a situação hoje é caracterizada no ambiente pré-eleitoral. E é normal que num ambiente como esta haja alguns zigue-zagues do ponto de vista da dinâmica política dos principais atores. Mas o que nós não vimos que é um pouco o que está mal é apenas do ponto de vista do cumprimento da lei, para que possamos ter amanhã eleições livres, justas e verdadeiramente transparentes. Ora bem, aqui estamos a falar, por exemplo, o momento que estamos a viver hoje seria o momento da consulta pública por parte dos cidadãos, dos seus dados, para possíveis reclamações. Infelizmente, a lei fala da publicação dos dados do registro eleitoral e esse pressuposto não está a ser cumprido. O que o Executivo, enquanto entidade registradora, está a fazer é permitir uma consulta dos cidadãos para aferir os seus dados se estão conforme ou não. Ora bem, nem todo cidadão tem um telemóvel, nem todo cidadão hoje tem interesse de consultar o site. Seria muito mais fácil, se as listas estivessem afixadas, é muito mais fácil um cidadão dizer: filho, vai lá, está aqui os nomes da nossa família, e vai lá na administração para ver se os nomes saíram. Ora bem, não se conferiu esta oportunidade aos cidadãos, e esta fase, quando terminar, os dados vão ser dados à CNE tal como estão. Ou seja, aquele cidadão que não teve oportunidade de corrigir os seus dados, se estiverem errados, do ponto de vista da localização da sua área geográfica atualmente, em relação àquela data que está escrita no ficheiro de cidadãos maiores, se ele não conseguiu atualizar, o que é que vai acontecer? Vai ser inviabilizado de participar nas eleições. Mais uma vez, há vários cidadãos que não vão conseguir exercer o direito de voto porque não tiveram a oportunidade de aferir se de facto os seus dados correspondem com a sua atual localidade de residência, se os seus dados correspondem com o sítio que ele indicou que reside e onde é que ele deveria votar. No entanto, o nosso entendimento de que o Estado deve facilitar a vida do cidadão e por isso não é aceitável que venham aqui desculpas de dizer que procuramos mecanismos de menor despesas e por isso mesmo entendemos desmaterializar o processo. Não fica bem, porquanto a democracia tem custos e para podermos conferir a oportunidade ao cidadão, para podermos conferir um processo justo, transparente, um processo que possa corresponder com a expectativa de todos, é importante que efetivamente se faça todo o investimento necessário, porque afinal de contas não se trata de um processo qualquer, trata-se de um processo que tem a ver com a vida do país, que tem a ver com a vida dos angolanos, que tem a ver com a determinação dos angolanos sobre o seu futuro. E por isso mesmo, todo o cuidado da parte de todas as entidades que têm responsabilidade de conduzir este processo, todo o cuidado é pouco no sentido de conferir a lisura necessária ao processo. Tem que ter todo o cuidado necessário no sentido de poder conferir a oportunidade aos cidadãos de ele poder participar no direito de escolha quem deverá governar o país nos próximos 5 anos. E como é que olha para as oportunidades que nos estão a ser dadas com alguma preocupação, aliás, como sabem, que a oposição hoje está unida do ponto de vista do controle e fiscalização do processo eleitoral.
E foi isto que norteou a elaboração do memorando, que está a ser amplamente divulgado e amplamente debatido em várias instituições, onde elencamos um conjunto de preocupações. O nosso entendimento é de que devem ser vistas essas preocupações não como um mecanismo de manchar o processo, como estamos a ouvir, mas uma chamada de atenção no sentido de aqueles que têm alguma responsabilidade acrescida nisso, podemos corrigir aquilo que está indicado que não está a ser bem feito. O processo eleitoral não tem a ver com a responsabilização de um único ator. Não, é de todos os angolanos. E todos os angolanos são chamados a fiscalizar o processo. Principalmente nós, os candidatos, os pré-candidatos, na verdade, somos muito mais os mais interessados neste processo. E por isso mesmo é que a concertação, através do diálogo, é fundamental. Mas sem espírito impositivo, sem arrogância, mas na possibilidade de efetivamente buscarmos todos os consensos necessários para termos um processo liso, um processo transparente, que possa efetivamente corresponder com a expectativa dos angolanos, que possa efetivamente garantir que a decisão do cidadão vai ser respeitada. Esta é uma parte. Outra questão que também nos inquieta muito, que está muito feia, é o papel da comunicação social. E aqui eu não vou apenas dizer pública, porque também alguma imprensa privada não tem um papel, um exercício equidistante do ponto de vista do equilíbrio necessário, tal como a lei de imprensa recomenda. No entanto, o momento é de ter que se corrigir a situação, porque estamos num momento em que o cidadão vai olhar para os atores políticos e decidir. E é através da imprensa que os concorrentes conseguem veicular aquilo que são as suas ideias, aquilo que é o seu pensamento sobre o país, sobre a vida de cada angolano. Porque, afinal de contas, o voto não vai ser feito na base apenas da simpatia pela cor da bandeira ou pelo rosto do candidato, mas em função das ideias que os candidatos apresentarem em prol do país e da melhoria da condição da vida dos angolanos. Muito bem. Essa questão que o Sr. Presidente aqui apontou refere-se sobre o Estado Democrático de Direito, e na verdade é um dos pontos que nós íamos abordar. Sente que os meios de comunicação social, públicos e privados, não têm dado os mesmos direitos aos partidos políticos? Obviamente que não. Dizer que, particularmente, vou começar na imprensa pública, e aqui, se tiver que olhar de manhã à tarde e olhar para a televisão pública de Angola e a Zimbo, o termo é esse mesmo que eu vou usar, é nojento, não é? Não se admite que haja poluição, não é, de manhã à tarde, de cores de um determinado partido, né, em dar espaços bastante sobre aquelas reuniões dos seus órgãos deliberativos, dos seus órgãos de decisão, enfim, um largo tempo, um largo espaço, um espaço em que ele consegue expor as suas ideias à vontade, um espaço em que eles conseguem até fazer a sua propaganda política à vontade, e aos outros concorrentes, referimos-nos à oposição, é dado um tempo ínfimo, minúsculo. E se tiver que passar a matéria, às vezes passam não de forma distorcida, às vezes passam não como... Quer dizer, é complicado. Não é isso, isto não é positivo. Alguma imprensa privada também, e não vamos aqui citar, algumas rádios, enfim, que também às vezes não tratam de pé de igualdade as forças políticas. Havia mesmo até, ou existe alguma imprensa que matéria de outras forças políticas quase que não passa. E ser relatada é feita, mas está sempre um comentarista a tratar de forma pejorativa a matéria abordada do partido em referência, ou então a destratar mesmo o partido. Isto não é positivo. No entanto, os partidos fazem o seu trabalho, estão a trabalhar, eles são, acima de tudo, um espaço em que se permite passar as ideias desde o emissor, que é o político, para o receptor, que é o cidadão. Em função disso, ele ter a capacidade de decidir, fazer uma avaliação dos vários concorrentes e ter, de facto, a maturidade suficiente de dizer que, olhando para aquilo que é o meu propósito, dos vários programas, das várias ideias para o país, eu acho que me revejo na ideia deste ou daquele candidato, na ideia deste ou daquela força política. E é assim que deve ser. No entanto, eu penso que alguma coisa deve ser corrigida, porque eu tenho estado a dizer que, infelizmente, apesar
de na altura em que o presidente cessante da República surgiu como um reformador, como um reformista, com ideias inovadoras, apaixonou a sociedade, então trouxe alguma abertura na altura. Mas isso foi para pouco tempo. Hoje regredimos bastante. Infelizmente, estamos com uma imprensa que, se tivermos que comparar, até mesmo quando o país ascendeu à democracia, isto em 92, havia maior liberdade naquela altura do que agora. Mas é preciso corrigir a situação, porque eu digo que, infelizmente, o elemento ordem superior ainda está vivo, ainda não morreu. E eu vou já ir por esta questão. Quero antes pedir as sinceras desculpas. No momento que eu abri o programa, disse Convergência Ampla de Salvação de Angola, e na verdade é Convergência Ampla para... Não, eu disse Libertação de Angola, e eu quero ressalvar esta parte. É Convergência Ampla para a Salvação de Angola, de Salvação de Angola, coligação eleitoral. Senhor Presidente, como é que pensa olhar, como é que pensa resolver esta disparidade, esta possível disparidade que há entre os meios de comunicação social? Porque penso que vai influenciar na situação, nos resultados, não é? Bom, por isso é que nós falamos de que essa não é uma questão que diz respeito apenas à Casa CE, não é uma questão que diz respeito apenas à oposição, mas é uma questão que diz respeito ao processo democrático do nosso país. E através do diálogo, através da concertação, estamos a acreditar que devemos corrigir a situação. No entanto, é uma questão que diz respeito a todos e por isso mesmo temos estado a concertar permanentemente e queremos acreditar que vamos superar isso. Aliás, estamos apenas na fase da pré-campanha eleitoral, a campanha nem sequer começou. O que é importante é que os principais atores e os responsáveis dos órgãos evoluam, mudem de postura, no sentido de poder garantir uma verdadeira democraticidade a este processo, de poder garantir a igualdade de tratamento entre os vários concorrentes, né, a estas eleições. Só assim é que vamos dizer que, de facto, essas eleições foram livres e justas. Como o presidente da Casa CE está, qual é a relação que tem com o presidente da República, João Lourenço? Bom, a nossa relação é uma relação de trabalho. Enquanto Presidente da República e eu, enquanto Presidente da Casa CE, uma coligação com o Assento do Parlamento, eu sou conselheiro. Né? Sou conselheiro do Presidente da República. E sempre que há oportunidade de estarmos reunidos neste fórum, nós cumprimos com o nosso papel, que é de dar os conselhos necessários. Eu tenho um princípio pessoal de que eu não levo ao Presidente da República, ou quem quer que seja, ideias daquilo que ele quer ouvir, né? Mas eu falo aquilo que eu acho que é justo, aquilo que é correto, a matéria que está a ser debatida, tendo em conta as necessidades e os interesses do país. No entanto, eu tenho estado a fazer o meu trabalho quanto a isto. Muito bem. Sr. Presidente, vamos entrar um pouco sobre a vida interna da Casa CE. Como é que está hoje a Casa CE no que diz respeito? Temos um ambiente salutar, um ambiente positivo. Há cordialidade funcional, coesão absoluta. As nossas estruturas, quer sejam intermédias e de base, estão dinâmicas. Quando retomamos, havia uma dificuldade neste sentido, mas, como sabem, não podemos escamotear isso, por força da crise que nós vivemos. Alguns quadros deixaram a Casa CE, outros estão em si, alguns entenderam seguir o antigo presidente, o Dr. Chivuco Vuco, mas felizmente isso já faz parte do passado. Hoje estamos representados nos 164 municípios do país, estamos a fazer o nosso trabalho político, a mobilizar os angolanos nos 164 municípios do país. No entanto, hoje a Casa não é uma força política que está a pleitear ou participar das eleições apenas para ter espaço no Parlamento. Hoje a Casa é uma força política que está a lutar para assumir os valores reais da alternância, uma alternância credível, que traga uma nova luz para Angola, para os angolanos. No entanto, é isto que estamos a fazer e para tal requer um trabalho sério, requer uma dinâmica forte, e por isso mesmo é que nós quase que, se os outros acordam cedo, nós quase que não dormimos. Muito bem. Sr. Presidente, como é que está a relação com o antigo Presidente, Dr. Abel Chivuco Vuco?
Isso é uma pergunta que sempre nos é colocada. A relação é positiva, nunca tive problemas com o Dr. Abel Chivukuvuka. Em política isso é próprio, é democrático. A entrada e saída de qualquer ator, isto é democrático, é normal. O que é fundamental é termos capacidade de refletir de que todos somos angolanos, depois é que tornamos políticos. E a luta de todos nós é por um país melhor. É por uma Angola melhor, por uma Angola unida, por uma Angola positiva. É claro, recentemente vimos o Dr. Abel foi recebido pelo Papa Francisco, é positivo, foi para lá, levou o mapa de Angola. Isso é muito bom para fazer essa abordagem. No entanto, nós desejamos todo o sucesso possível. E por isso, para dizer que nós temos uma relação, de minha parte, cordial, sem problema. Aliás, como sabem, nós agora, a oposição, estamos unidos. Não é? Estamos, pelo menos no âmbito do controle do voto, do controle do processo eleitoral. É claro que teremos várias candidaturas, cada a Casa C vai participar das eleições, a UNITA vai participar das eleições, a FNLA, o PRS, mas do ponto de vista do processo eleitoral, há questões que vimos que são transversais a todos e aí estamos unidos, estamos a debater, estamos a concertar para ver se juntos possamos então abordar as instituições no sentido de podermos ter um processo diferente que possa efetivamente corresponder com a expectativa de todos os angolanos. No entanto, para responder à sua pergunta, é dizer que a nossa relação é positiva. Muito bem. Falando de relações, o Presidente falou sobre a unidade que há com os partidos na oposição. Como é que olha para a Frente Patriótica Unida? Bom, eu penso que a Frente Patriótica já falou muito sobre isso. A Frente Patriótica é um espaço de concertação, porque a Frente Patriótica Unida, já se falou, não é um partido, não é uma coligação, é um espaço de debate para definir a modalidade de participação comum na candidatura da UNITA. É só isto. No entanto, do ponto de vista de força política, a Frente não é apenas um espaço de concertação. Então, esta é a avaliação que nós fizemos. E este, para mim, é um não assunto. Nem se pode até vir a debate. Não, eu penso que temos outras questões muito mais importantes. Ela está bem ali enquanto espaço de concertação, os seus atores entendem-se bem, não temos nada contra e pronto. E eu penso que conseguiu atingir os seus objetivos, que é de conseguir encontrar consensos para a participação comum numa única sigla e numa única bandeira. E eles conseguiram encontrar esse consenso, que é a UNITA, eles estão de parabéns. Muito bem. Há uma possível coligação pós-eleitoral que poderá surgir? Eu penso que cada etapa é um marco que deve ser avaliado, que deve ser analisado. O momento que estamos a atravessar agora, estamos na fase pré-eleitoral. No entanto, já definimos que vamos participar nas eleições com vocação de assumir os valores da alternância, ou seja, nós nos assumimos como a terceira via, ou seja, o cidadão, quando chegar, ele vai poder decidir. Estão os partidos tradicionais mais representativos, mas depois dos tradicionais estão os partidos, aqueles que fizeram a guerra no país, né, que conseguiram assinar a paz, têm alguma responsabilidade acrescida no processo. Mas o cidadão, quando tiver que fazer uma avaliação, vai dizer que nem este nem aquele, onde é que vai? Vai decidir outro. E nós, efetivamente, neste processo e nesta decisão dos cidadãos, pode efetivamente sufragar a casa para assumir o destino da nação. E se nos dêem essa responsabilidade, nós não podemos sair a gritar que não estamos capacitados para o fazer. Não, antes, pelo contrário, temos que estar preparados para então assumir os destinos do país. Estamos prontos e preparados para o efeito. Muito bem. Agora, no entanto, depois das eleições, vamos sentar, vamos avaliar que passos é que vamos marcar. Se o consenso decidir de que temos que avançar, fazer uma coligação para fazer um governo de coligação, é uma avaliação que vai ter que se fazer no momento. Muito bem. A minha pergunta realmente consistia neste ponto. Como é que o Presidente olha, ou qual é a perspectiva que se tem sobre este pleito eleitoral de agosto próximo? Eu penso que desde as eleições de 92, esse vai ser o pleito eleitoral mais complicado, mais disputado, um pouco difícil. Por quê? Porque a diferença entre os outros? Porque é um pleito eleitoral que vai se realizar sem a mão de José Eduardo dos Santos. É um pleito eleitoral que se vai realizar com um eleitorado maioritariamente jovem,
que não quer saber do ônus do passado, uma juventude que hoje é visionária por força do aumento da literacia e também em consequência das redes sociais, tendo em conta a realidade de outros países. E, no entanto, o voto já é consciente, já não é um voto emocional, simplesmente. No entanto, por isso mesmo é que as eleições vão ser mais renhidas. As forças políticas também estão mais organizadas, tendo em conta já a tradição de participação nos pleitos eleitorais anteriores, porque de pleito em pleito é sempre uma escola, é mais um aprendizado, aumenta o grau de maturidade e por isso mesmo para dizer que essas eleições serão mais renhidas, mais difíceis. Também é verdade que as barreiras para eleições justas e transparentes também são maiores agora. No entanto, mas vamos debater e o que nós queremos é que, acima de tudo, sejamos capazes de fazer com que façamos dessas eleições uma verdadeira festa de unidade na diferença da grande família angolana. A Casa C ainda não fez o lançamento da pré-campanha? Nós já fizemos o lançamento da pré-campanha a quando dos festejos do 10º aniversário da fundação da Casa C, no dia 3 de abril, mas fizemos o ato no dia 2 de abril, no Kazenga. O que estamos a fazer agora é a consequência, estamos a nos aprimorar, já no ano da pré-campanha, e pronto, eu posso aqui fazer uma fuga em frente, que nos primeiros dias de junho o Conselho Consultivo vai reunir para aprovar o programa do Governo e o Manifesto Eleitoral, bem como também a estratégia da campanha eleitoral. No entanto, estamos a fazer tudo no sentido de que pelo menos até meados de junho estejamos em condições, pelo menos de definir aquilo que vai ser a nossa participação nesta campanha. Ou seja, tudo o que estamos a dizer agora ainda não diz respeito às ideias que nós vamos apresentar nos angolanos. Como sabem, e é público, nós tivemos que adotar o princípio da consulta pública para a elaboração do programa do governo. Terminou a consulta pública há pouco menos de semana e meia. Estamos agora na fase da elaboração do programa do governo. Só depois da sua aprovação é que nós, a partir daquele momento, tudo que vamos apresentar aos angolanos já corresponde com a nossa visão de governação do país. Muito bem. Podia, não sei se não é correto ou não é ético, adiantar aqui, caso vença as eleições, ou se for o governo... Não, é preciso ter paciência. Na medida em que o órgão deliberativo tem que aprovar, tenha paciência. Teremos muito tempo. TV Raiar ainda estará aqui, acredito, para voltarmos a falar, refletir do país e aquilo que é a nossa visão, na verdade, para salvar a pátria do estado difícil em que se encontra. Muito bem. Caro telespectador, nós estamos aqui atentos e à espera das vossas questões nos comentários. Não te esqueças de fazer sempre a partilha desta grande entrevista, porque é interessante, é muito importante que todos os angolanos, quem está no país ou na diáspora, tenham a noção do que nós estamos a tratar. Sr. Presidente, no princípio falámos da situação política. Queria que fizesse um comentário sobre a situação social e económica do país. Ora, às vezes é difícil e triste falar da situação social do nosso país, em que temos uma população maioritariamente indigente, uma população pedinte, uma população que sente-se frustrada olhando para aquilo que são as potencialidades do país e a realidade social que lhe é oferecida pela entidade governadora, que governa, a entidade governante deste país. No entanto, não é esta Angola que pelo menos devia se brindar aos seus filhos, na medida em que nós temos tudo, temos terras aráveis, temos recursos hídricos, temos recursos minerais, temos tudo, até o clima nos favorece, mas infelizmente não fomos capazes de criar músculos à nossa economia, no sentido dela não ser, aliás, petrodependente. A nossa economia é de enclave, ela depende unicamente de um único recurso. Quando hoje se fala de que não, aumentou-se, criou-se 400 e tal mil postos de trabalho, não, a situação, a nossa economia está a crescer. Ora bem, eu penso que devíamos refletir bem, na medida em que eu não aceito, de forma alguma, quando se oferece um kit de engraxar sapato, vai constar na estatística, na verdade, de que conferiu-se posto de trabalho para este cidadão. Aquela é uma forma dele poder desenrascar a vida.
mas não é um posto de trabalho como tal. E nós aqui, o nosso país, os seus cidadãos têm condições de ter um posto de trabalho com dignidade, não é? E a outra questão, não é por causa do aumento do barril de petróleo que nós vamos ficar a esfregar a mão de contente, que a nossa economia está apunjante, que ela cresceu. Não, isso apenas decorre do choque externo, porque há uma guerra, não é, em que a Rússia deixou de fornecer petróleo e as grandes potências, um grande fornecedor de petróleo, por força disso, os preços aumentaram no mercado mundial. Não é? E então não podemos, aliás, o que nós temos que fazer agora é olhar para esta realidade e potenciar, né, os setores que deviam nos levar à verdadeira diversificação da economia. E vamos ver uma coisa, quando se fala em criar condições sociais dos cidadãos, passa efetivamente por ter uma economia pungente. Como é que se pode ter uma economia pungente? Só se pode ter uma economia pungente quando a população ativa maioritariamente tem emprego, na verdade, e vive do seu salário. Porque quando a população ativa maioritariamente é desempregada, é indigente, este país é quase economicamente falido. Nem consegue fazer uma diplomacia econômica que atraia investimento, porque o investidor quer saber se neste mercado, nesse país, tem consumo, os seus cidadãos têm capacidade de compra. Se não houver isso, é impossível. Por isso, há que se refletir muito bem os modelos. Para dizer de que às vezes é difícil, já falámos muitas vezes, já demos tantos conselhos, mas infelizmente de quem governa entra de um lado e sai do outro lado. Então, por isso é que nós entendemos de que... Acha que não há vontade por parte do governo nessas questões? Absolutamente, porque nós podemos olhar aquilo que é bom dos outros e fazermos um esforço no sentido de fazer o nosso, não tanto imitar, mas pelo menos fazer algo aproximado, mas no sentido de darmos bem-estar e boa vida aos nossos cidadãos. Mas chegamos à conclusão de que não adianta falar sempre para conciliar. Adianta sim é nós trabalharmos, adianta sim é nós levarmos a mensagem da boa nova aos angolanos, para ver então se... Sr. Presidente, vou interromper um pouquinho. Estamos sem só uma falha técnica. O Sr. Presidente vai voltar já com o seu fio lógico. Caro telespectador, na medida em que for deixar os seus comentários, é importante também que deixe a sua localidade, ok? Deixe a sua localidade para que nós possamos saber de onde é que nos acompanham. Temos recebido comentários simplesmente do nome e as perguntas. É muito importante que o telespectador se identifique no que diz respeito à sua localidade. Estamos a falar com esta edição especial do Grande Entrevista. Hoje é realmente especial, é com o presidente da Casa CE, Dr. Manuel Fernandes, que tem 50 anos de idade, natural da província do Uíge, é economista de formação, professor de profissão, tem uma pós-graduação em agregação pedagógica pela Universidade da UPRA, vai ao pleito eleitoral, vai concorrer ao pleito eleitoral de agosto próximo. No entanto, nós entendemos ser importante fazer esta grande entrevista para também situar um pouco a respeito do seu partido. Já falamos sobre a situação política atual do país, o Estado democrático e de direito, falamos também um pouquinho, assim, de forma curta, sobre a vida interna da Casa CE. Vamos apertar um pouquinho, eu diria apertar sobre as eleições de agosto próximo, e estamos aqui agora a abordar algumas questões de interesse nacional sobre o estado atual do país, a vida social, já abordamos sobre a vida política. Não sei se já podemos seguir, recebo o sinal que já podemos seguir, já temos condições criadas para darmos sequência em relação ao som. Sr. Presidente, não sei se pode seguir com o seu fio lógico, falávamos da situação como dizia, social. que não é possível conseguir uma sociedade positiva do ponto de vista de condição social dos seus cidadãos se não tiver uma economia pungente. E só se consegue ter uma economia pungente quando efetivamente a população ativa é trabalhadora.
só se consegue ter a população ativa trabalhadora quando temos um empresariado competitivo, quando temos um empresariado forte que consegue oferecer postos de trabalho. Porque o Estado é mau agente econômico. No entanto, quem dinamiza a economia é o empresariado. E só poderemos ter um empresariado forte quando tivermos uma banca que de facto financie a economia. A nossa banca não financia a economia. No entanto, é uma ideia praticamente, podemos assim dizer, ou seja, deve-se funcionar em cascata, né, no sentido de se poder consolidar esta necessidade na base da intervenção multissetorial, multidisciplinar, mas isto é preciso uma visão estratégica de quem governa. Porque só se consegue consolidar a diplomacia econômica quando efetivamente nós temos um mercado de consumo que tem capacidade, na verdade, de localmente adquirir os produtos que qualquer indústria vai fabricar naquele país. Nós não vamos conseguir mobilizar qualquer empresário sair do seu país, vir aqui, trazer o seu dinheiro, fazer um investimento aqui numa fábrica qualquer, com uma população pobre, que não tem capacidade de compra. No entanto, este é um elemento fundamental daquilo que se diz do ambiente de negócio que deve se criar, no sentido de atrair investimentos. Ora bem, mas não se olha para isto, olha-se mais do ponto de vista da legislação? Não. Há uma série de questões que que devem ser vistas. E por isso mesmo, quando se está em oportunidade de se aumentar os níveis de receitas desta commodity principal que temos, que é o petróleo, então deveria ser também uma oportunidade de se criar músculos à nossa economia, financiando outros setores. E são vários, a questão da própria indústria, a questão do nosso empresariado nacional, para ser mais forte e competitivo. Mas também para termos este empresariado forte e competitivo, para termos aqui uma população mais ativa, de facto, e empregada, é importante que se olhe não só nas médias e grandes empresas, mas também nas pequenas empresas, empresas familiares. E um dos elementos fundamentais que concorre para a criação das empresas familiares, as pequenas empresas, as microempresas, é o que? São os cursos técnico-profissionais. No entanto, que é para nós podermos consolidar a nossa economia nesse sentido, também é preciso rever o nosso sistema de ensino. Hoje, o nosso sistema de ensino está muito bem virado para as ciências sociais. Todo mundo quer ser doutor, todo mundo... Não. Que garante isso, temos que rever o ensino técnico-profissional. E por isso mesmo, é que quem vai numa escola técnica sai dali como, suponhamos, um carpinteiro ou um marceneiro, depois pronto, vai fazer um estudo de viabilidade, vai abrir para abrir a sua oficina, vai dar ao banco, em função daquele projeto, o banco vai ceder o dinheiro que é para ele poder alugar o espaço, que é para meter a sua pequena indústria a funcionar, e quando ele tiver aquela indústria a funcionar, adquirir os materiais, vai conseguir empregar algumas pessoas, em função da produção e venda deste material, vai pagar salário aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, e, no entanto, há muitas famílias que vão beneficiar, na verdade, da produção, ou seja, desta mesma pequena indústria familiar. No entanto, e ali vai sair os empregos diretos, que é aquele que trabalham diretamente, e aqueles que também vão lá comprar e vão entender fazer a revenda. Estamos a falar dos empregos indiretos. No entanto, esta é uma visão, um exemplo que estamos a dar, daquilo que deve ser a visão governativa para poder se consolidar, na verdade, o princípio de tirarmos a população do desemprego, da indigência, enfim. Mas pensamos nós de que ideias não faltaram, e sempre nunca faltaram, nós demos sempre ideias. O que se passa agora, o que devemos fazer, é apenas agora trabalharmos, lutarmos para ver se os angolanos conseguem sufragar a Casa CE e nós, em frente aos destinos do país, pudermos aplicar aquilo que nós pensamos que é o correto para melhorar a vida dos angolanos. Muito bem, estamos já a receber várias perguntas, realmente os nossos caros telespectadores estão interativos. Temos a primeira pergunta do internauta Viagem Ligeiro, saúda primeiro o seu presidente e questiona da seguinte forma: que pretensões reais o seu partido tem para o pleito eleitoral que se avizinha e quais são as suas linhas estratégicas para a nossa economia? Tem uma outra questão de Mildes Gabriel Cardoso Fernandes Cardoso, que fala
do BPC, não sei se é mesmo assim que está, do Camama Condomínio BPC, e pergunta, Sr. Presidente, com essas suas boas ideias, por que razão não se uniu com a FPU? Temos mais a outra questão que vem do Dinis André, não diz de onde nos fala, mas pergunta da seguinte maneira: Sr. Presidente, o que pensa sobre os jovens ativistas que estão presos? A última questão que nós também temos, qual é de Leonel Pascoal Agostinho? Qual o seu ponto de vista em relação à polémica em torno da publicação ou à fixação das listas? Vamos ficar com estas, são muitas perguntas, penso eu que o Presidente conseguiu apanhar o essencial. Bom, primeiro, sobre o ponto de vista, a primeira pergunta, para dizer de que nosso programa está a ser elaborado agora, onde estarão explanadas todo aquilo que são nossas ideias do ponto de vista econômico, mas para dizer o seguinte, é que nós entendemos de que uma economia pujante não deve ser dependente de um único recurso. Nós temos que ter capacidade. Hoje, Angola, nosso país, é caracterizado como um país exímio exportador de matérias-primas e importador de produtos manufaturados da matéria-prima que exportou. Um contrassenso muito grande. Um exemplo, Angola produz petróleo, exporta petróleo bruto, mas depois tem que comprar a gasolina e não faz sentido. Então, por que não se criou grandes refinarias no país, que até poderíamos ser o grande fornecedor de combustível a nível da África Austral? É um exemplo que estamos a dar. Não podemos aceitar, por exemplo, províncias como Cabinda, que para além de ter petróleo, mas é rica em madeira, é rica em ouro, é rica em coisas, mas nós não vamos encontrar sequer uma indústria vocacionada para a fabricação de móveis, por exemplo. Não é? Nós temos que olhar para o país e depois identificar as potencialidades econômicas de cada região e depois mobilizarmos investimento e colocar nas respectivas regiões. Não concordo, por exemplo, que a escola de petróleo fique no Sumbe, Zaire e Cabinda, que praticamente é só petróleo para suportar, não tem, de facto, sequer uma escola de ensino médio de petróleo. Não é aceitável isto. No entanto, para dizer de que o que nós entendemos do ponto de vista econômico, essa é da ilusão, que é olhar apenas para os efeitos sem olhar para as consequências, não é sem olhar para as causas. E nós entendemos que as causas passam essencialmente por diversificar a nossa economia de facto. Como é que se consegue diversificar a economia de facto? Consegue-se praticamente olhando, fazendo investimentos no setor da agricultura, no setor da indústria transformadora. Só isso é que vai fazer com que nós tenhamos um RIL pesado, e quando estamos a falar o RIL significa reservas internacionais líquidas, não é pesadas, que possam garantir a estabilidade da nossa moeda nacional. Porque volta e meia nós estamos sempre, quando recebemos os dólares ou as divisas da venda do petróleo, mas volta e meia temos que voltar a exportar capital, porque temos que comprar comida, temos que comprar outras coisas que podem ser produzidas localmente. Assim não se consegue, de facto, o desenvolvimento sustentável do nosso país. Também o que é fundamental não é olhar para a ornamentação, não é olhar para as infraestruturas unicamente. Quando estamos a falar em infraestruturas, seria bom, por exemplo, as vias de comunicação, isto são positivas. Agora, ter que fazer uma marginal bonita, ter que fazer um metro de superfície, enquanto tens um curtume, tens ali a periferia, totalmente, quer dizer, sem condição nenhuma de vida aceitável, estamos aqui a escamotear aquilo que é a realidade. No entanto, o desenvolvimento de um país não se olha, não se mede pelas infraestruturas que tem, mas olha-se pela condição social, pela condição de vida dos cidadãos. E nós aqui, primeiro passo aqui, que nós precisamos acabar com a fome. Conferir emprego às pessoas, acabar com a fome é o primeiro passo, depois ver o resto. Muito bem. Sr. Presidente, deixou de responder uma pergunta que vem do telespectador Denis André, que falava sobre as prisões políticas. Quantas prisões no caso de vista? Do Tanais Neutro, permita-me terminar a questão, Tanais Neutro, Luther King e militantes da UNITA, do Bloco Democrático e do Para Já no IJA. Não, esse é um problema. Em Cabinda também estavam presos militantes da Casa CE. Não para dizer de que isto não é democrático.
todo o exercício democrático é feito na base de uma lei. E quando a lei não é respeitada, estamos diante de violações da mesma, estamos diante da violação de direitos fundamentais do cidadão. No entanto, o que eu posso dizer, não é este país que nós devemos construir, não é esta democracia que precisamos. E no entanto, um dos elementos fundamentais que eu acho que deve se cultivar aqui é a cultura de lei, passa a redundância. Ou seja, nós temos leis, mas há quem entende que elas estão feitas a lápis. No momento ele passa uma borracha por cima. Não pode ser assim. No entanto, eu acho de que uma das questões pesadas que teremos que enfrentar se formos sufragados para dirigir os destinos do país é como disciplinar a consciência do cidadão a ter que respeitar a lei, tendo em conta a cultura que levou de um tempo a esta parte de quem nos governa é não respeitar as leis que ele mesmo faz, as leis que ele mesmo idealiza, que ele aprova. No entanto, é um processo muito grande. Esta situação configura violação de direitos fundamentais do cidadão e não é aceitável. Muito bem. Vamos fazer simplesmente mais uma única pergunta que vem dos nossos internautas. O Prieto Preto pergunta: caso a UNITA vença as eleições, aceitaria fazer parte do seu governo, caso fosse convidado? É que eu disse, quer dizer, nós estamos numa fase pré-eleitoral. Depois das eleições, nós vamos sentar, cada etapa do processo é uma etapa e tem a sua reflexão própria e tem as suas decisões. A decisão agora é de ir às eleições, é de controlar o processo. Depois das eleições, como é que vamos formar o governo? Como é que se vai dirigir o país? E ali vamos tomar as decisões que se afigurarem. Aliás, nós temos de estar a dizer de que nós, depois das eleições, vamos para essas eleições no intuito de vencermos as eleições e sermos governo, ou então fazermos parte do governo. Então, isso penso que já responde essa pergunta. Muito bem. Bom, Sr. Presidente, nós estamos mesmo já na reta final, mas antes queria ouvir do Presidente. Aliás, amanhã celebra-se o Dia da África. Qual é a visão que tem sobre o nosso continente versus da humanidade? Eu penso que os grandes atores, aqueles que têm a responsabilidade dos destinos dos países africanos, têm que se refletir muito profundamente, porque a África da negritude dos nossos ancestrais, dos grandes líderes africano, como Krumman e tantos outros, o sonho que eles idealizaram ainda continua até hoje. Infelizmente, hoje, para os países africanos, a independência só se circunscreveu para alguns países ter um presidente preto, um presidente autóctone e uma bandeira, um hino nacional. Do ponto de vista econômico, a África é dependente. Nós tínhamos que olhar para o pensamento do Muammar Gaddafi, o pensamento do Thomas Sankara, que são os grandes líderes que pensaram que a África deve olhar para si e procurar forma de desenvolver-se e pleitear com outros continentes do mundo. Hoje, a África, disse que é o berço da humanidade, mas é tido como dizia o Agostinho Neto, como um corpo inerte, em que cada abutre vem dedicar o seu pedaço. No entanto, agora é preciso nós invertermos este contexto, este quadro, olhar para nós, olhar para os outros e tentarmos desenvolver aquilo que é nosso. Mas também, o que é que leva a esta realidade? Esta mania de que qualquer líder africano e qualquer político, quando chega, volta e meia, depois de ter alguma estabilidade, pensa em ter uma residência na Europa, ter uma casa na América, ou os dinheiros tira daqui e vai depositar lá. Isto não ajuda o desenvolvimento do nosso país. Temos que mudar as nossas consciências e olhar para nós, olhar para a África e fazermos desta África um verdadeiro paraíso. É possível, só depende de nós mesmos, depende da nossa vontade, depende não só das nossas lideranças, mas de todos os cidadãos africanos em saber escolher lideranças patriotas com vocação, com vontade, efetivamente, de trazer um desenvolvimento sustentável para a África, no sentido de conferir uma realidade diferente. Uma África capaz de impor respeito
o contexto das nações mundiais. A África não pode ser conhecida sempre como o continente, na verdade, do estende a mão. Volta e meia estamos a estender a mão, pedir ajudas, volta e meia estamos a pedir isto, mas por conflitos, muitas das vezes, provocados por potências ocidentais. Conflitos que não têm nada a ver com os nossos interesses, mas por falta de uma inteligência visionária de certas lideranças, levam a conflitos latentes, destroem os países, enfim. No entanto, o que é? Depois, qual é a realidade que isto propicia? É a manutenção da pobreza do continente, a manutenção da indigência do continente e o atraso considerável do ponto de vista de desenvolvimento humano dos seus países. No entanto, há que haver mudança. Eu penso que o dia de amanhã deve servir para todo o africano, não só para os políticos, mas para todo o africano, como um dia de reflexão. O que é que nós teremos que fazer para efetivamente termos uma África digna, uma África que seja respeitada, uma África que o seu cidadão, quando sair daqui fora em outros continentes, tenha alguém a abrir a porta, porque está a chegar um cidadão vindo de um continente que é a África, um continente próspero, um continente em que pelo menos o nível de vida é aceitável, sairmos desta vergonha, que praticamente todos os exemplos que se dá da África são tudo que é negativo. Corrupção, pobreza, mortes, enfim, tudo que é indecente, tudo que é desagradável é dado à África. Não, temos que olhar para isto e sairmos desta pouca vergonha. Olha o que acontece aí no Mar Negro. Vários cidadãos a morrerem, a meter-se no barco. No tempo colonial, os africanos subiam nos barcos para ir na Europa à força. Aquilo era por força, quer dizer, era rusgado, podemos assim dizer, na condição de escravo, contra a sua vontade. Não é? Outros chegaram, uns morreram. Mas hoje, infelizmente, por força da situação difícil dos seus países, eles submetem-se a esse risco à procura de outras oportunidades. Não. Tem que haver, de facto, uma mudança de mentalidade, inverter o quadro trágico que efetivamente caracteriza o continente africano. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Nos comentários nós recebemos também felicitações, saudaram o Presidente e nós estamos a fazê-lo chegar desta forma. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo. Muito bem, foi uma grande entrevista com o Presidente da Casa CE, Dr. Manel Fernandes. Caros telespectadores, esta tarde vamos ainda transmitir a conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA e em reposição o discurso do Presidente da UNITA do último sábado no Kazenga. Então, nós agradecemos grandemente